Os vídeos anteriores a esse é muito inspirador ver pessoas tomando a decisão de se unir a Cristo. E eu não combinei nada, tá? Foi tudo aí, Deus que combinou tudo. Mas a gente notando o que uma pessoa faz por amor a um time de futebol é emocionante. Tudo isso que a gente viu aqui nesse vídeo no Maracanã, as pessoas são enlouquecidas por um time de futebol. Movidos pela paixão pelo time. E Jesus, olhando para os últimos dias, os tempos futuros, ele fala do dia do juízo final. E eu queria compartilhar com vocês Mateus 24. Leia comigo aí Mateus 24, quem não tiver uma Bíblia, acompanhe com a pessoa ao seu lado. Mateus 24, do 12 ao 14. Isso é Jesus falando. Mas a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos, de quase todos, esfriará. Mas quem fica firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Vamos orar. Senhor Pai poderoso, Deus Altíssimo, Jesus glorioso, é emocionante poder ouvir e ver tantas boas notícias ao redor do mundo por causa do amor, por causa da paixão de Cristo por nós pecadores. E eu quero agora, nesse momento, junto com esse povo, com meus irmãos, lembrar de que Ele nos deu uma missão. E a missão é essa: que cada discípulo possa ser um sal e uma luz nesse mundo, brilhar para a glória do nome dEle. Essa é a minha missão de vida. É por isso que eu quero viver até o fim. Essa é a melhor decisão que cada um de nós aqui pode tomar essa manhã, de se entregar completamente a essa missão. Que a palavra de Jesus, que é poderosa, que nos confronta, mas também nos dá esperança, possa essa manhã produzir frutos. E pessoas que estão aqui, que estão esfriando espiritualmente, possam aquecer seus corações. Que pessoas se levantem para pregar o Evangelho por Cristo ao redor do mundo. Porque há muito trabalho e são poucos trabalhadores. Mas confiamos no Senhor e queremos viver isso até o fim de nossas vidas. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nesta fala de Jesus, ele fala do dia final, o dia da grande decisão. E é interessante que esses times de futebol que se prepararam para disputar o campeonato, durante todo o campeonato, ou antes até de disputar, se prepararam, contrataram, investiram fortunas para trazer jogadores, para poder dar um bom treinamento, uma boa estrutura, um lugar adequado, um lugar... Esses jogadores de futebol é tratado como superestrelas. Os caras são tratados parecendo como bebezinhos. Assim, tudo de bom acontece na vida, mas a pressão também é muito grande na vida deles. Mas os times se preparam, investem, mas quando chega a final, somente um é campeão. E o time vencedor comemora. E o time derrotado fica o quê? Triste.
vendo as imagens da cara do São Paulino domingo, nossa, com todo respeito, tá? Eu sei que tem muitos São Paulinos aqui. Não é para humilhar você, mas é assim, a gente tem expectativa. Quer que nosso time vença. Como seria para mim se o Vasco ganhasse do Flamengo? Eu ia ficar desapontado. Ia ficar triste. Para os amantes do futebol, chegar até a final e se tornar campeão é motivo de festa, não é verdade? Até a Paulista é fechada e aí pronto, vira uma grande festa. E eu quero trazer isso para o dia final. Somente alguns serão campeões e outros serão derrotados. Mas lá não vai ter nova chance. E eu não sei como anda você hoje aqui de manhã. Quando Jesus fala dos últimos tempos, olhando para o futuro, Jesus aqui é o sermão, esse sermão em Mateus 24 é conhecido como sermão escatológico de Jesus. Ele fala das coisas futuras que iriam acontecer. Ele fala da destruição do templo de Jerusalém. E aconteceu, 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído. Hoje não existe mais o templo. O imperador romano Tito foi lá e destruiu. E houve uma batalha, muitos judeus foram mortos. Virou um rio de sangue a Jerusalém nos anos 70. Porque os judeus não queriam se render ao Império Romano. Eles formaram um exército para combater o Império Romano. E a Roma tinha muito mais força. E aí eles foram totalmente dizimados. Foi um banho de sangue. E Jesus prevê isso. Ele está apontando para isso. Ele fala também do número crescente de falsa religião. Ele fala aí nos versículos anteriores. De falsos profetas, de falsos cristos. Mas ele também fala de falsos cristãos. Ele fala da fome que iria se espalhar pelo mundo. Ele fala de grupos guerreando contra outros grupos, grupos hostis a outros, muito ódio. Muitos desses eventos que Jesus aqui está apontando já aconteceram. Alguns outros, se você for ler Mateus 24 todo, você vai perceber que outros ainda não aconteceram. E quais o que ainda não aconteceu? O dia do fim. O dia do juízo final. Mas, eu não gosto de falar desse assunto. Mas é Jesus que fala desse assunto. Aliás, na maioria das parábolas de Jesus, ele cita isso. E aí, irmãos e amigos, hoje de manhã, quais as implicações dessa fala de Jesus para a nossa vida hoje? Como anda a temperatura do nosso amor por Ele? Porque por um time de futebol, a gente faz qualquer coisa. Alguns fazem loucuras. Eu já fiz loucuras. Hoje eu tenho uma esposa que me ajuda a não fazer mais loucura, e tem uns irmãos e tem Cristo também, mas eu já fiz muita loucura na minha vida. Eu tenho um monte de história para contar. E tudo que Jesus falou devemos levar a sério. Não é palavra jogada ao vento. Tem um porquê, tem um propósito. Então eu queria ajudar vocês hoje aqui de manhã. Qual é a sua missão de vida? Eu sou um cristão, qual é a minha missão de vida?
segundo Jesus, a sua missão, a minha missão, é engrandecer e glorificar o nome dele por meio da minha vida. Ser apaixonado por ele. Ser totalmente engajado com ele na missão dele, no propósito dele, na causa dele. Se você está amando qualquer outra coisa mais do que isso, eu quero advertir você, tome cuidado. Quando o dia final chegar, porque se então virá o fim, Jesus fala aqui no versículo 14, o que vai deixar de existir? O que vai acabar? Porque quando o fim chega, acaba algo. Coisas deixam de existir. Aí no versículo 12 ele fala de algo. A maldade. A maldade vai acabar um dia. Amém? Mas hoje ela está tão presente na nossa vida. E esse aumento da maldade, essa multiplicação da maldade, ela é decorrente da falta de amor dos seres humanos. E aí, ele fala, por causa dessa maldade, o amor de quase todos vai esfriar. Eu morro de medo de perder meu amor por Deus e por Cristo. E pelas pessoas. Eu tenho o maior temor disso. O que é a maldade, então? É todo o pecado que domina o coração dos homens. Hoje, a gente está vivendo numa sociedade dominada pelo pecado. Quem é justo é odiado. Quem é ladrão, quem é corrupto, é exaltado. Por que o cristianismo, por que o cristão incomoda tanto as pessoas? Por que o evangelho de Cristo incomoda gente no mundo inteiro? Há tanta perseguição no mundo inteiro. Ninguém persegue os budistas, ninguém persegue os espíritas, ninguém persegue, mas os cristãos estão morrendo aos montes. Todo ano. E aqui no Brasil não se mata cristão. Mas existe uma perseguição sutil dos valores de Cristo. Através da mídia, através da televisão, através dos jornais, da imprensa. O cristão é tido como um bocó, um retardado. Olha, qual é a relevância do evangelho no mundo de hoje? Nenhuma. Hoje, as pessoas, elas mandam uma mensagem, e aí? Como é que você está? Aí do outro lado, a outra pessoa dá um dedão. Relacionamentos líquidos. Falta de profundidade, falta de amor. Falta de relacionamento. Eu troco de parceira como eu troco de roupa. Eu troco de casa como eu troco de viagem. Então, hoje a sociedade é tudo líquido, muito estéril, muito superficial. E se você quer ir mais fundo, na vida de algumas pessoas, elas fogem disso, elas não querem esse tipo de relacionamento. O pecado nos afasta de Deus, o pecado é repugnante aos olhos de Deus.
Se conheceremos verdadeiramente a Deus e se tivermos uma compreensão do qual repugnante é nosso pecado, no seu livro A Sociedade Sem Pecado, John MacArthur, ele fala que o pecado é um escândalo na vida dos seres humanos que trazem consequências destruidoras para toda a sociedade. Porque vai afetando tudo, a vida familiar. Hoje, relacionamentos de marido e mulher. Tem gente que hoje nem pensa mais em ter filho, porque dá trabalho. Aliás, tem alguns que querem ter filhos assim. Eu vou escolher o pai do meu filho. Então escolhe um cara bonitão, fortão, e faço uma inseminação artificial para ter esse filho que eu desejo. É um desejo insaciável no coração do ser humano de ser Deus, que começou lá no Éden, quando o diabo, cantando no ouvido lá de Adão, olha, você será como Deus, então come. Será que ele comeu aquela fruta e a fruta deu um grande barato e aí ele... Não, aquilo ali é uma simbologia. A maldade começou lá e ela vem se multiplicando desde lá. Crescendo. É a decorrência da desobediência a Deus. No seu livro, A Sociedade Sem Pecado, ele traz uma reflexão de como devemos encarar nossos pecados e também de como devemos lidar com ele. Ele cita alguns exemplos. Algumas pessoas tentam justificar seus pecados. Pessoas que tentam justificar. Ah, eu pequei. Mas por quê? Porque a mulher que tu me deste me induziu ao pecado. Porque meu patrão falou se eu não mentisse, eu ia perder meu emprego. Porque aquela menina bonita, ela me encantou, e se eu não saísse com ela, meus amigos iam achar que eu sou um frouxo. Por isso que eu pequei. Ainda outros, além de justificar, tentam esconder seu pecado, como Adão. Quando pecou, se escondeu de Deus. Deus teve que procurar ele ali. Adão, estou aqui. Por que você se escondeu? A pergunta profunda, né? Deus, por que você se escondeu? Eu já sabia. Ah, é que eu errei. Alguns tentam esconder. E aí, quando a gente tenta esconder pecado, isso vai gerando no nosso coração mais pecado. Porque a gente perde o amor. A primeira coisa que o pecado faz em nós é fazer a gente perder o amor, esfriar nosso amor por Deus e pelas pessoas, até pelos entes queridos nossos, família, irmãos, filhos, maridos. Mas existem ainda outros que embeleza o pecado, glamoriza o pecado e estampa nas mídias sociais. Quer que todo mundo veja, eu sou imoral. A gente vê gente fazendo xixi em cima da Bíblia, fotos. Fazendo sexo no meio da rua, fazendo sexo com animais. São coisas horrorosas e as pessoas querem publicar isso, querem mostrar que isso é bom. Eu sou livre, faço com o meu corpo o que eu desejo. Mas aí existe aqueles que enxergam a gravidade do pecado em sua vida e buscam o arrependimento humilde e contrito em relação à sua maldade, o seu erro. Então, o que vai deixar de existir no último dia? Esse tipo de comportamento.
que Deus está vendo tudo. E sabe o que Deus está mais olhando? Nosso coração. Ontem o Henrique e a Eliana falou dos inimigos do coração. Só vou aproveitar, ele falou de culpa, de ciúmes, de inveja, raiva. São inimigos do nosso coração e que a gente precisa lidar com isso profundamente. Não só com o nosso comportamento em relação a isso, mas o que está no nosso coração que faz isso surgir. Outra coisa é não podemos justificar nossos pecados colocando sobre alguém a responsabilidade dele. E uma coisa que eu tenho convicção, que o pecado não perdoado é o pecado não confessado. E o único que pode curar pecados, perdoar pecados, é Deus. Só Ele pode dar aquele refrigério. Como foi compartilhado aqui na ceia pela Josélia, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, a carga da maldade que está em nós, isso vai exigir profundidade nos nossos relacionamentos uns com os outros aqui. Na visão de Jesus só existe 2 tipos de pessoas. As que se deixam controlar pela natureza humana e as que se deixam controlar pelo Espírito de Deus. E Paulo fala isso, que aqueles que se deixam controlar pela sua natureza humana morrerão espiritualmente. Eu queria ler uma escritura, Romanos capítulo 8. Versículos 6 e 8. Do 6 ao 8. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedece à lei de Deus e de fato não pode obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. A Bíblia afirma que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. E todo desejo carnal nosso, se não lidarmos com ele vai produzir a morte espiritual. A gente não é como Adão e Eva, não morreram ali fisicamente, mas morreram espiritualmente. E essa morte espiritual, ela vai se prolongando. Os valores vão se invertendo. O coração vai endurecendo. A visão vai ficando obscura. O discernimento das coisas boas vão se tornando ruins. É uma progressão. Se você alimentar a sua natureza humana. Muito tempo na internet vendo lixo. Como que a maldade se revela hoje? Eu vou citar alguns exemplos. House of Cards. Corrupção total, aquele seriado. Um cara brilhante, inteligente, mas ele enrola todo mundo, mente para todo mundo, engana todo mundo, usa todo mundo. E milhares de pessoas assistem aquilo e ficam babando com aquilo ali.
Outro exemplo, Walking Dead. É a luta entre os mortos e os vivos. Aqui tem uma lição nesse seriado. O número de pessoas mortas é enorme. O número de vivos é bem menor. Ali eu posso pôr o cristão e o não cristão. E aí entra 50 tons de cinza. O cara que é apaixonado por uma garota, e ela por ele, e aí faz de tudo. Não assista esse filme, eu não assisti, eu só li o comentário, tá? É muito imoral esse filme. Aqui Paulo está dizendo que aqueles que se deixam controlar pela sua natureza acabarão morrendo. E aqueles que se deixam controlar pelo Espírito de Deus terão vida eterna, paz. E eu quero encorajar cada um de nós hoje de manhã aqui a buscar essa paixão por Cristo. E voltando lá para Mateus 24, vamos concluir aqui. Eu queria ligar 2 versículos agora. O versículo 12 de Mateus 24 com versículo 14. A maldade vai se espalhar de tanto que o amor de muitos esfriará. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Uma coisa está ligada à outra. Quem que vai manter seu coração aquecido com Cristo, com Deus, aqueles que estiverem pregando o Evangelho até o fim, diante dessa frieza, dessa geleira que está ao nosso redor. Você não pode deixar a geleira te contaminar, te influenciar. Você tem que ser, como o John Piper fala no livro dele, Uma Paixão Consumidora por Cristo. Ele fala que ele quer ser apenas um palito de fósforo no meio de gravetos secos. Que quando um palito de fósforo aceso cai no meio de um monte de graveto seco, o que acontece? O fogo cresce. Eu espero que você também tenha esse desejo para a sua vida. E ele cita nesse livro que ele aconselha os jovens da igreja dele, as crianças, a desenharem seus sermões. Que as crianças lá no culto parece que participam da pregação. E aí uma menina de 7 anos desenha numa folha de papel para entregar para ele. O que ele usou esses versículos aqui que eu estou usando. A menina entrega uma folha de papel. Nessa folha de papel ela coloca lá a cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. E ao redor da cidade uma geleira enorme. E a menina coloca um homem palito com uma tocha de fogo em cima da geleira. E um buraco na geleira onde o sol entra para iluminar toda a cidade. Eu quero ser um palito de fósforo. O homem palito. E eu espero, irmãos e amigos, que você esteja aqui hoje porque você quer isso para a sua vida. Você está tão apaixonado por Deus, você está tão cheio de Deus, cheio de Cristo, que o maior desejo seu é engrandecer Ele aqui no mundo, com sua vida, com suas decisões, com seu dinheiro. Eu estava vendo as planilhas de oferta aí essa semana. As ofertas deram uma caída sustentável aqui no nosso grupo. Talvez o amor de muitos em relação ao dinheiro está esfriando. Em relação a Deus dando dinheiro, desculpa. Você não está ofertando com justiça, talvez você não esteja nem ofertando. Eu queria dar esse ponto sobre amor também. Onde você está investindo o seu dinheiro? Em você mesmo ou no reino de Deus? Quanto que você investe? Sua oferta é uma oferta sacrificial?
Estamos combatendo o bom combate? Ou estamos somente nos mantendo na fé? Eu queria levantar algumas pessoas agora. Eu quero levantar o trabalho que minha esposa tem feito. Minha esposa, ela não trabalha para a igreja, mas ela tem estudado a Bíblia, ela está de licença agora, e ela tem estudado a Bíblia com várias pessoas lá do Campo Limpo. Ela tem estudado a Bíblia com a mãe da Sandra Nakashima, ela tem estudado a Bíblia com uma jovem, a Ellen, que está aqui. Ela tem estudado a Bíblia com outras irmãs junto. E eu também queria levantar a Sandra Nakashima, que também tem feito um ótimo trabalho. Tem estudado a Bíblia com Dona Raimunda, a mãe da Ivanilde, que está aqui. A Wanda também. O Edson Nakashima, eu queria levantar você, meu irmão. Você tem feito um ótimo trabalho lá também, se dedicando. E alguns outros lá. Tem o Fábio e a Ziza, o Jair aqui. Eu fui no encontro de igreja em casa, na casa do Jair, uns dias atrás. Eles tiveram lá mais de 10 visitantes na igreja em casa dele. A casa nem comportava todo mundo. Ele até me chamou para compartilhar a mensagem de Deus. Então são pessoas que estão entendendo que a gente precisa espalhar a boa notícia. Senão meu coração vai começar a esfriar, esfriar, esfriar. E aí, meu amigo, quando ele esfria, se torna um problema. Somente aqueles que estiverem mantendo sua fé firme e seu amor por Deus crescendo, se lançarão por aí para pregar o Evangelho. Em qualquer lugar. Foi incrível ver a boa notícia de São José. Você é uma pessoa que pensa em um dia ser enviado para uma missão? Porque assim, o chamado de Deus para a vida cristã é dar a vida por outras pessoas. Foi isso que Jesus fez. Dar minha vida em resgate de muitos. Eu não estou aqui somente para casar. Eu não estou aqui somente para manter minha família ali unida, com tudo bem controlado, as finanças, a geladeira cheia de comida, escola indo bem, tudo correndo uma mil maravilha e... Não. Eu fui chamado para alcançar os povos não alcançados. O Héctor compartilhou no domingo passado sobre a ressurreição. Esse sermão de Jesus foi antes dele ir para a cruz. E depois que ele ressuscitou, e eu quero chamar a atenção aqui, alguns aqui precisam ressuscitar, espiritualmente falando. Sem ressurreição não há salvação. Eu queria terminar usando o texto de Apocalipse 14. Versículos 6 e 7. A Bíblia diz assim: então vi outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louve a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Deus nos confiou uma mensagem eterna. Olha que fantástico isso. A Bíblia é a mensagem de Deus. Esse livro é o livro mais importante da minha vida. É o livro que me ajuda a ir para esse Deus, acreditar nele, adorar ele, temer a ele, fazer dele o objeto da minha principal adoração. A glória de Deus tem que ser buscada em tudo aquilo que a gente faz,
mais simples coisa até as coisas maiores. Não é glória para nenhum homem, para si mesmo. É a glória para o nome de Jesus. Jesus é o centro da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que doou sua vida por cada um de nós. Só existe a missão, como o anjo aqui fala, olha, anunciar os povos da terra, todas as raças, tribos, línguas e nações. O que isso significa? Quando a Bíblia fala nações, a Bíblia fala de etnia, todas as etnias. Isso é um grande desafio. E Jesus falou, só virá o fim depois que o evangelho for pregado no mundo inteiro. Quando os milhões de redimidos estiverem no céu, porque é isso que a Bíblia promete, não vai haver mais a missão. Você não vai precisar mais pregar sobre arrependimento, sobre pecado, sobre a maldade. Porque tudo se fará novo. Deus promete isso. E isso é um grande mistério. Mas o que prova que realmente isso vai acontecer, Edson? Jesus ressuscitou. E Ele prometeu que cada um de nós aqui vai ressuscitar um dia. E o anjo, gritando alto, é isso mesmo, para todo mundo ouvir. Ele vê o mundo, ele vê a desorganização, o caos que esse mundo tem se tornado, o homem querendo ser Deus o tempo todo, ser deuses de si próprio. Grita alto. Mas aqui ele fala algo que eu quero terminar. Versículo 7. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louve a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vai chegar o dia que Deus vai julgar a humanidade. Está escrito aqui. Jesus falou lá em Mateus. E o que vai separar uma pessoa de outra pessoa é o amor. Se nós vamos manter nosso amor aquecido, ou se nosso amor vai esfriar. Se hoje fosse o último dia, você estaria pronto para encarar ele hoje? O seu amor por Cristo hoje está aquecido, seu amor pelo Evangelho, seu amor pelas pessoas perdidas. Vamos orar e agradecer a Deus para que Ele possa fazer aquilo que humanamente nós não conseguimos fazer. Pai, obrigado porque Jesus entendeu a sua missão nesse mundo. Dar sua vida em resgate de muitos. E nós somos muitos que Ele resgatou. Que Ele humildemente, com sua vida, com sua obediência, dedicou ao Senhor seu tempo. Ajuda-nos aqui como igreja a reaquecer esse amor dentro de nós. Primeiro, indo para o Senhor, em oração, em jejum, no estudo da Tua Palavra, na obediência à Tua Palavra. Ajuda-nos cada um de nós a levar a sério que haverá um dia de julgamento, onde todos serão julgados. Alguns vão para
a glória eterna, outros irão para a vergonha eterna. E ainda aqui em vida queremos fazer sempre a tua vontade. Eu quero orar por essa igreja, que a palavra do Senhor produza frutos de arrependimento em nossos corações. Que o Senhor mantenha nosso amor um pelos outros cada vez crescente. E que por meio de nossa vida, o nome de Jesus seja adorado e glorificado aqui na terra. Oramos também pelas nossas necessidades. Temos aí procurado um local para nos reunir lá na Zona Sul. Que toda a igreja esteja orando por esse desejo nosso de voltar para os nossos setores, que o Senhor possa mostrar onde que nós devemos estar. Fica conosco, que oramos em nome de Jesus. Amém. E nós vamos terminar agora tendo um batismo. Amém?